Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Está iniciando mais um papo com o seminarista. Esse papo descontraído, maravilhoso, um papo vocacional que entra na sua casa todos os sábados. Pablo, seja bem-vindo também, meu irmão. Mais um dia, hein? Louvado Verdade, seja Paulo. Deus. Boa tarde, meu irmão. Boa. Mais um papo com seminarista e engraçado, estamos crescendo graças a você que nos acompanha. Então quero deixar um abraço todo especial para vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais, o YouTube da nossa querida Arquidiocese, também nosso Instagram do nosso querido seminário. E os cortes tem lá também no seminário, você sabia? E cortes cada vez mais viralizados, viu? É Usar esse verdade. termo assim, tecnológico, Mas virtual. tudo isso é graças ao povo de Deus. Já virou uma família aqui no nosso Virou papo mesmo, viu? com seminarista. E hoje lá, Montes Claros vai assistir esse papo. Sucesso. Vai, Jiqué também parece que vai. Tanto lugar aqui, viu, Paulo, que vai assistir, porque Nosso papo roda o Brasil todo, né? É uma maravilha. não estamos com um convidado comum. Estamos com um convidado mais que especial hoje no papo com seminarista. Um doutor em liturgia, um dos grandes doutores em liturgia da nossa querida igreja, de maneira especial. Temos a honra de tê-lo aqui na nossa querida Arquidiocese de São Salvador, nos auxiliando, nos ajudando em tantas coisas. Sabe quem estamos falando, Paulo? Quem é, Pablo? Quem é? Hoje, no Papo com Seminarista, temos a honra de receber o nosso excelentíssimo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Dorival Barreto. Dom, sua bênção, seja bem-vindo ao nosso Papo com Seminarista. Tudo bem, Pablo? Deus o abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com você e também com o Paulo e, claro, com os irmãos e irmãs que nos acompanham também neste momento. Nós que agradecemos a oportunidade de ter o senhor Separar aqui um tempinho na agenda, né? Verdade. Corrida a agenda do bispo. Corrida. E olha, foi difícil esse tempo porque são muitas atividades. Já sabe, né? Quando um convidado é difícil assim da gente conseguir trazer, é porque tem experiências marcantes. Verdade. Espere, curta, comente, compartilhe e fique até o fim. Mas iniciamos sempre com a pergunta que virou um grande bordão do nosso seminário, do nosso papo com seminarista. Olha, já estou até confundindo, chamando de seminário. Quem é Dom Dorival Barreto? Então, Dom Dorival Barreto, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, mas filho de Dorival Souza Barreto, Maria da Conceição Chaves, nascido em Jequié, mas criado em Aiquara, uma pequena cidade ali perto de Jequié. Então, venho de uma família católica, tenho essa graça de poder ter nascido numa família católica e poder, desde pequeno, ter feito essa experiência na minha vida, né, junto com os meus irmãos, da participação na vida da igreja, essa vivência de família. Então, agradeço a Deus, porque hoje, como bispo auxiliar, tive a oportunidade de nascer numa família católica e assim poder também me desenvolver. Então, nasci em Jequié, mas, na verdade, fui criado em Aiquara. Aiquara. É uma cidade ali perto de Jequié. Então, na época, a cidade ela não tinha hospital. Então, aí por isso, minha mãe foi a Jequié, lá eu nasci. Mas eu fui criado praticamente até uns 10 anos na cidade de Aiquara. Então, ali tive a oportunidade de experimentar a vida da igreja, porque nós morávamos ao lado da igreja. E ali, então, participação como coroinha, vivência também na vida da comunidade, como criança, claro. Né? Desde pequenininho mesmo. Desde pequeno, né? O fato de morar também perto da igreja facilitava. Né? Família católica e morando ali perto, então, ajudava como coroinha ao padre da época. Hoje é Monsenhor João Batista, da Diocese de Jequié. Ainda está lá? Ele mora aqui em Salvador. Mandar um abraço para ele também. Aqui em Salvador, Monsenhor João Batista. Monsenhor João Batista, um grande abraço para o senhor. Também o senhor está convidado aqui para vir participar conosco no Papo com Seminarista. Dom Walter, quando ele veio aqui, ele falou que entrou no seminário com 14 anos. Desde cedo ele tinha esse desejo. O senhor também já tinha esse desejo de ser padre desde criança? Sim, eu me lembro que algumas amigas da minha mãe diziam que antes dela se casar, ela dizia, olha,
se eu tiver um filho, eu quero que seja padre. Olha Então, de só. fato, já estava no coração dela, no desejo, também certamente nas orações dela. Mas o fato de ter nascido, né, numa família católica, ter também participado desde criança ali na vida da igreja, na época não era paróquia, na cidade de Aiquara, certamente deve ter contribuído muito para que esse desejo, essa vontade de ser padre, ela despertasse cada vez mais, né? Então, eu sempre quis ser padre, desde pequeno, e ali com 12 anos, mais ou menos, essa vontade, esse desejo foi, de uma certa forma, se concretizando com a ajuda também de outras pessoas que puderam me orientar, me ajudar no discernimento para que, mesmo muito novo, né, porque 12 anos ainda um adolescente, eu pudesse ir me preparando para poder entrar no seminário. Na verdade, eu entrei no seminário com 15 anos. Jovem. Seminário menor também? Então, a minha história vocacional, ela é uma história vocacional, assim, digamos, diferente, porque eu não fiquei num seminário todo o tempo, né? Como Jequié, na época onde nós morávamos, não tinha seminário, e aquela vontade, aquele desejo de ser seminarista, de ser padre, eu precisei ir para uma outra cidade. Então, participava, por exemplo, na comunidade, eu era legionário da Presídio Mirim. Que bênção! Presídio Juvenil. E com a ajuda das irmãs mercedárias, das irmãs medianeiras da paz, que moravam ali pertinho da nossa casa. E o fato de não ter seminário na cidade de Jequié, porque a cidade estava começando naquela época como diocese, então, 1977, se não me engano, 78, não tendo seminário, as irmãs me orientaram a procurar um lugar onde tinha seminário, que era a cidade de Vitória da Conquista. Então, me encaminharam para os Capuchinhos. Eu entrei, então, nos Capuchinhos. Lá era o aspirantado dos Capuchinhos. Fiz lá, então, o último ano, na época, o 2º grau. Então, fiz o 2º grau lá em Conquista, com os Capuchinhos. Depois vim para Salvador para poder fazer o vestibular. Então, fiz o vestibular com 15 anos, passei. Comecei a filosofia com 16 anos. Rapaz, muito cedo. Então, a minha experiência vocacional, ela começa assim, né? Primeiro, claro, ali em Aiquara, como coroinha, como ajudante nas missas, né? Coisa de criança mesmo. Depois em Jequié, participando um pouco da Legião de Maria, grupo de jovens também, assim, né, para aquela idade que eu tinha. Depois, Vitória da Conquista, como aspirante com os Capuchinhos. Passei, então, o ano de 1980 lá com eles. E desde já agradeço muito aos Capuchinhos, porque me ajudaram muito nessa caminhada vocacional. Depois, aí fui, então, vim aqui para Salvador. Fiz vestibular, passei, fiz 2 anos de filosofia na UXAL, morando. Na época, os Capuchinhos tinham postulantado na Valéria. Eu cheguei a morar lá na Valéria com os Capuchinhos. Eu ouvi falar muito que os Capuchinhos assumiam ali, a paróquia da Valéria, ali, aquela parte ali, né? Depois, então, desses 2 anos, que na época eram 2 anos, porque o curso de filosofia tinha essa possibilidade de... Um biênio. O biênio não era, digamos assim, reconhecido, né? Tinha aquela possibilidade, só o curso seminarístico. Sim. Então, eu fiz os 2 anos, depois fiz o noviciado em Esplanada em 1983. Ano de 83. Depois voltei para Salvador para poder começar a teologia. Depois fui para o Rio de Janeiro, e de lá do Rio de Janeiro é que eu fui para Montes Claros. Então, a minha história vocacional, ela assim, não é como na maioria das vezes todo mundo, né? Que começa no lugar e termina. É uma verdadeira peregrinação. Peregrinei por vários lugares. Rapaz. Mas toda essa experiência também ajudou bastante o senhor a amadurecer cada vez mais, a dar passos, a dedicar o seu sim, confirmar a cada dia, né? Com certeza, né? Deus tem os caminhos dele, né? Então, hoje eu entendo isso, né? Ele foi preparando tudo, foi orientando, foi conduzindo para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Então, agradeço muito por todos os lugares onde eu passei, todas as pessoas que eu encontrei, porque me ajudaram também nesse discernimento para poder ser padre, né? Que era o desejo, né? Pelo menos na época lá, quando eu era assim adolescente, jovem,
não tinha esse discernimento se era capuchinho, jesuíta, diocesano, né? Tinha na cabeça que queria ser padre. Então, hoje você tem também essas possibilidades Sim. de acompanhamento, de apresentação dos vários carismas, né? Então, Eu na também- época, é As assim. feiras vocacionais também estão assim, para isso, né? Quando eu também tive a vontade de ser padre, eu não sabia direito, Dom. E aí, porque eu tenho uma devoção muito forte a Santo Agostinho, eu achava que assim deveria ser agostiniano. Mas eu não sabia o que era, como era, se tinha. E hoje, graças a Deus, pastoral vocacional, as feiras, o serviço de animação da nossa arquidiocese ajuda muito nessa experiência. Discernimento. né? Verdade, verdade. Mas o senhor chegou lá em Montes Claros. E agora, como foi essa nova fase do Dom Dorival? então, na verdade, assim, eu saí dos Capuchinhos, passei um tempo na Diocese de Jequié, mas estudando no Rio de Janeiro. Naquela época, o bispo de Jequié, que era Dom Cristiano, ele enviava os seminaristas também para o Rio de Janeiro. Tinha turma aqui em Salvador e ele enviou também um grupo para o Rio de Janeiro. Então eu fui junto com o atual bispo de Cruz das Almas. Dom Nós fomos, Antônio Tourinho. nós fomos para o Rio de Janeiro juntos para poder fazer a teologia. Terminei a teologia lá, mas aí não deu certo permanecer na Diocese de Jequié. Aí eu passei então para na época Diocese de Montes Claros. Ainda era seminarista. Lá então eu fui ordenado diácono, depois fui ordenado padre lá em Montes Claros. E passei 35 anos, 34 anos da minha vida, finalzinho, né, da teologia, e todo o meu ministério sacerdotal, presbiteral em Montes Claros. Então, depois, então, da ordenação de bispo, é que eu voltei para a Bahia, né? É. Então, a minha vida praticamente foi toda vivida em Montes Claros. Dom, o senhor participou, então, estava dentro de 2 seminários, um capuchinho e depois o diocesano. Eu fiz essas 2 experiências, né? Eu fiz a experiência no convento dos Capuchinhos, aqui no Seminário dos Capuchinhos, Conquista, Valéria, Esplanada e depois Salvador. Depois, então, eu fui para o Seminário Arquidiocesano do Rio de Janeiro, que é seminário da Arquidiocese. Ainda como capuchinho? Não, já tinha saído dos Já Capuchinhos. tinha saído. já como- Qual foi essa diferença que o senhor encontrou do convento para o... Porque o pessoal que está em casa, tem muitos jovens, é um bate-papo vocacional. Então, muitos jovens têm essa dúvida de como é cada lugar, o convento, ou então o mosteiro, depois a casa de formação dos diocesanos, os seminários. Como foi essa questão, essa transição do Senhor de um para o outro? Na verdade, assim, a orientação, podemos dizer que ela é básica para todo mundo, né? A vida do seminário, a vida do convento tem os horários, as atividades, momentos de oração, momentos de estudo, momentos também de lazer, momentos de trabalho. Então, de uma certa forma, não tem uma diferença entre o seminário de uma ordem religiosa, como, por exemplo, os capuchinhos, e também o seminário da arquidiocese ou da diocese, né? O que poderia caracterizar como especificidade, no caso dos capuchinhos, é aquilo que é próprio da ordem. Então, momentos formativos sobre a ordem dos capuchinhos, sobre franciscanismo, então, espiritualidade, podemos dizer assim. Franciscanismo, nunca ouvi falar esse termo, primeira vez. Franciscanos, né? Então, aquilo que é próprio do carisma, né? Dos franciscanos, dos capuchinhos, no caso. Então, tinha os momentos de estudo e também de formação. E, claro, também um elemento, uma característica é a vivência em comunidade. Então, ali você tem os freis, os frades, né, que são daquela comunidade, então a vivência em pequenas comunidades, digamos assim. No seminário você passa um tempo, depois que você conclui a filosofia e a teologia, então você vai para uma paróquia. Mas, no caso, os religiosos, os capuchinhos, eles vivem ali em comunidade. Então, a experiência de vida de comunidade, para mim, foi muito importante também, né? Eu trago comigo também essas características, digamos assim, do ser capuchinho, do ser franciscano, né? Na minha caminhada. Então, acho que o que caracteriza, poderia dizer que diferencia um pouco é isso, né? Entendi. É interessante. O pessoal de casa até, às vezes nos pergunta, né, qual a diferença. A gente vê isso nas feiras vocacionais. Qual a diferença? Porque tem vários estandes, aí depois que vai explicando, vai esmiuçando cada um. Mas em síntese, é a mesma formação, né? A formação é aquela básica para todo mundo, com Sim. horários, com momentos comunitários. A disciplina. A disciplina é comum tanto para o seminário da arquidiocese, como também para o seminário, digamos assim, dos religiosos. Agora,
No caso dos capuchinhos, aquilo que é próprio dos capuchinhos. Então, estudo da regra, estudo das constituições, a espiritualidade dos capuchinhos. No caso do seminário arquidiocesano ou diocesano, é o que é próprio do ser diocesano. É né? verdade. Então, aqueles momentos de formação que ajudam o seminarista a discernir a sua vocação para poder assumir com o coração, né? Aquilo que ele quer assumir, que ele deseja assumir. É intensificado muito, Paulo, no período principalmente de noviciado, a próprio que é carisma. Para nós, são as formações de fraternidade presbiteral, diocesaneidade, e aí vai diferenciando um pouco nisso também, como o Dom falou, na atuação depois no serviço pastoral enquanto um padre. Provavelmente a probabilidade, para você que está nos assistindo, é muito grande de um padre diocesano estar nas paróquias envolvidos, enquanto os capuchinhos ou qualquer outra congregação sempre vive, como o Dom já falou também aqui, ressaltou, em pequenas comunidades. Dom, mas dentro do seminário a gente sempre tem histórias para contar. Já vem ele com polêmica. Aqui é assim, no Papo com Seminarista é assim, pá. Nem o bispo escapa. Misericórdia. Eu queria que se o senhor puder falar, claro, um desafio assim, dentro do seminário, que o senhor lembra assim, poxa, essa época de seminário, tive esse desafio aqui, foi superado, mas no começo uma história engraçada. Então, na vida do seminário, claro que nós encontramos momentos bons e também momentos desafiadores. Né? Não é diferente no seminário diocesano, também nas comunidades, digamos, dos religiosos. Né? Mas, assim, eu tenho hoje muita gratidão por onde eu passei. Né? E tenho boas memórias e boa lembrança também desses lugares por onde eu passei. Então, a minha vida de seminário, apesar dos desafios, das dificuldades encontradas, eu agradeço muito a Deus por ter sido seminarista, por ter passado por onde eu passei, por ter encontrado pessoas que eu encontrei. Alguns hoje não são mais, deixaram o seminário, não foram adiante, digamos, né? Não são padres. Né? Outros são padres, mas não convivem mais, porque são de outras dioceses, por exemplo, né? E aqueles com quem eu convivi, que hoje continuam, também são padres, são bispos também, muitos, né? São bispos também. Então, para mim, foram experiências muito boas, valiosas e, podemos dizer, também frutuosas, porque me ajudaram muito em minha caminhada. Claro, as dificuldades são normais para todo mundo, né? Se você vive numa família, a convivência, por exemplo, né? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua particularidade, a sua personalidade. Então, às vezes, o fato de você encontrar uma pessoa que pensa diferente, que às vezes gosta de coisas que são diferentes daquelas que você gosta, então pode criar, digamos assim, conflitos e dificuldades que são próprias também da vivência comunitária. Então, acredito que poderia dizer assim, um desafio, uma dificuldade seria essa, né? Você encontrar pessoas que às vezes pensam diferente de você e que você precisa conviver com elas no dia a dia. Né? E aí, claro, existem as histórias, né? As dificuldades, os problemas que são enfrentados, coisas pequenas, né? Mas que, às vezes, na vivência comunitária se transformam em grandes por causa dessa dificuldade que nós temos de aceitar o outro, de escutar, de dialogar, por exemplo. Né? O bom disso tudo é que quando olhamos para trás, damos risada de várias histórias assim, que marcam também a nossa vida. E na hora a cabeça fica cheia, mas Mas quando passa, tá todo mundo dando risada junto de novo. Hoje, por exemplo, quando encontramos os colegas da época de seminário, as lembranças, olha, lembra daquilo outro, como é que foi, né? Então, hoje, de fato, a gente consegue rir daqueles momentos, mas que certamente foram também oportunidades de crescimento, de mudança, de conversão, né? Verdade. Estamos aqui com Dom Dorival Barreto, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, no nosso Papo com Seminarista. Então, para você que está nesse momento nos acompanhando através da nossa querida Rádio Excelsior, através da nossa Rádio Excelsior FM, fique aqui conosco, porque o papo está muito interessante. Dom Dorival agora vai falar para nós da sua experiência enquanto padre. O senhor se ordenou em que ano, Dom? Então,
Eu fui ordenado em 1988, 10 de janeiro de 1988, ou seja, há 36 anos eu sou padre. Eu fui ordenado com 23 anos. 23? É. Minha idade, Oh, hoje. Dom, 20... E como eu comecei muito novo, os estudos, digamos assim, né? Terminei também, com 15 anos eu terminei o que hoje se termina, que é o discipulado? Não, Não. O ensino médio. Ensino O ensino médio. médio. E 16 começou a filosofia. Ah, é isso mesmo. Novo. E ainda tive um ano de noviciado, porque se eu não tivesse feito o ano noviciado, eu teria terminado mais cedo ainda, né? Meu É. Jesus. Porque o ano noviciado separa aquele período ali de estudo acadêmico na faculdade, né? Dom, sei que a realidade é outra, mas o senhor foi ordenado com 23 anos. Acredito que é um grande desafio um padre jovem assumir compromissos. No início do ministério do senhor, o senhor foi para uma paróquia? Então, eu comecei como vigário paroquial. Fiz uma experiência como vigário paroquial em Montes Claros, numa paróquia São João Batista, e ajudava no seminário menor. Nós temos o seminário menor da época, né, seminário São Pio X. Então, eu ajudava ali na parte mais de economia, de compras, né, ajudava o reitor do seminário. Depois, aí eu fui para uma paróquia, digamos assim, do interior, uma cidade do interior, como vigário paroquial. Era uma cidade, mas não era paróquia. Então, digamos, uma quase paróquia. Fiquei um tempo lá nessa cidade, chama-se Engenheiro Navarro. Depois voltei para Montes Claros, aí sim fui pároco de uma paróquia em Montes Claros, paróquia Nossa Senhora da Consolação. Fiquei lá um tempo, depois fui para uma paróquia, voltei para uma paróquia do interior, porque estava sem padre, o bispo estava com uma certa dificuldade, então eu me coloquei à disposição, fui ajudá-lo nessa paróquia, paróquia de São João da Ponte, a cidade, paróquia Santo Antônio da Boa Vista. E aí passei lá só 4 meses, porque aí lá, nessa paróquia, o bispo me enviou para estudar em Roma, porque na época, né, a Diocese de Montes Claros começou esse projeto de ter na própria diocese o seminário para formar os padres. Então, aí eu fui estudar em Roma nessa época. Então, de 88 até 1993, eu exerci o meu ministério na Diocese de Montes Claros, primeiro como vigário paroquial, depois fui pároco e depois administrador paroquial nessa última paróquia, antes de ir para Roma para estudar. 28 anos. Eu completei 30 anos, eu estava fazendo já o mestrado em Já o mestrado em Roma. Um outro desafio totalmente... Ir para um outro país estudar. Então surgiu mesmo essa ideia para implantar um seminário lá, então, em Montes Claros. Na época, eu sempre gostei muito de liturgia, desde, assim, digamos, né, época de discernimento, época também do próprio seminário, ajudava sempre na sacristia, ajudando a preparar as celebrações, então sempre tive esse gosto pela liturgia. Depois, como padre na Diocese de Montes Claros, eu era responsável também, digamos, pela pastoral litúrgica, então promoção de formações, de treinamentos, participando de encontros a nível nacional. Então, esse gosto eu já tinha. Então, quando houve em Montes Claros o projeto para criar o seminário em Montes Claros... O primeiro nome... então o bispo pensou já em áreas que pudessem ter alguns padres para enviar para estudar fora. Tinha alguns já formados em direito canônico, teologia, então fomos em 2. Eu na área de liturgia e o outro na área de história da igreja. Olha, entendi. E para um outro país, assim, eu sou novo ainda, 28. Mas quando a gente é novo, né, os desafios parece que são menores e a gente não assusta tanto. Eu não me lembro assim de ter tido medo, assim, nem pensar muito, né? Acho que a vontade de querer estudar, de querer ajudar, porque na verdade lá a orientação era: você vai estudar, você vai fazer o mestrado para poder voltar e ajudar no seminário, na formação dos seminaristas, né? Então, essa vontade de querer ajudar, de querer servir, de querer ter o seminário em Montes Claros, certamente deve ter ajudado assim, a diminuir um pouco esse medo, essa dificuldade, né, de ir para um país. Na verdade, a gente não tinha conhecimento da língua italiana, fomos aprender lá, que tinha um curso próprio, né, para poder ter a iniciação à língua italiana. Mas nós fomos, assim, como se diz, com a cara e a coragem. Verdade. E para aprender assim, o senhor se adaptou fácil, Dom?
É aquilo que eu disse, quando a gente é novo, Tudo as é. dificuldades elas parecem menores, né? Então, claro que tem as dificuldades normais do começo, então, como quando a gente vai para o seminário, saudade de casa, então um país diferente, longe, na época não tinha WhatsApp, não tinha celular, Era correio, é? era correio, né? Foi na época que começou, pelo menos para mim, né? Que eu me lembro, é porque começou o e-mail. Ó, Então, quando começou o e-mail foi uma novidade que a gente podia se comunicar. Era fax, mais facilidade. telegrama. Era fax, telegrama, era correio. Então, uma carta normalmente demorava 15 dias, 15 né, para poder dias. chegar daqui para lá e de lá para cá também, né? Então, as dificuldades elas existiam. Então, o fato de estar longe do país, distante da família, não ter essa facilidade de comunicação. Hoje você pega o celular e consegue se comunicar. faz inteligência uma- artificial hoje ajuda em tudo. uma chamada, né, e mata a saudade. Na época, não. Depois também as dificuldades próprias, né, de língua, depois também a própria estrutura educacional, que é diferente, também a alimentação, a comida, porque é diferente, né, tudo pesa também. Então, Uhum. dificuldades encontradas, mas como eu disse, assim, pelo fato de ser novo e também ter aquele entusiasmo, eu não via como um problema, não. Para mim sempre foi muito tranquilo, né? Claro que existiam as dificuldades, mas não que fosse assim, fossem capazes de querer me desanimar, para querer voltar. Alguns até voltaram por causa das dificuldades encontradas, por causa de saúde também. Tudo às vezes pode colaborar. Dom, o senhor já amava a liturgia, mas o estudo da liturgia contribuiu também para reforçar cada vez mais a fé do senhor? Todo esse conhecimento que o senhor traz também serviu para ajudar muito lá, Montes Claros, na época? Eu me lembro que quando estava no seminário do Rio de Janeiro, nós tivemos a visita de Dom Avelar. Dom Avelar foi visitar o seminário, não me lembro por qual motivo. Eu sei que ele esteve lá e como existiam muitos baianos lá, então tinha a turma de Jequié, tinha a turma de Amargosa e outras dioceses do Nordeste. Então, para nós, a presença de Dom Avelar foi uma oportunidade assim também para poder matar a saudade. E terminou a celebração, acho que ele presidiu, foi vésperas no seminário. Terminou a celebração das vésperas ali na sacristia, eu me aproximei, cumprimentei e pedi a ele que deixasse uma mensagenzinha, né? Ele escreveu no cartãozinho: liturgia é vida. Então, estudar a liturgia, na verdade, é a vida da igreja. Então, não tem como você viver na igreja sem a liturgia, né? A centralidade do mistério eucarístico, a centralidade dos sacramentos. Então, estudar a liturgia, para mim, claro, foi um prazer, porque eu sempre tive vontade, sempre tive interesse, mas, ao mesmo tempo, também poder estudar a liturgia e fortalecer a fé, fortalecer essa dimensão da centralidade, da importância, do fundamental na espiritualidade cristã, né? Então, são as celebrações litúrgicas, né? São os sacramentos. Então, eu acredito que sim, né? Estudar a liturgia me ajudou muito para que eu pudesse me fortalecer. Claro que sempre foi um prazer estudar, né? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta também no estudo, porque o estudo acadêmico não é fácil, não é brincadeira. Verdade. Né? Tem prova, às vezes reprovado, não precisa repetir, né? Eu mesmo tive essa experiência na minha caminhada. Não me diminui, muito pelo contrário, me ajuda a perceber a necessidade de estudar e de dedicar, né? Mas para poder dizer assim que para mim foi uma oportunidade muito boa estudar a liturgia, porque coloca diante dos meus olhos, na minha vida, o que é essencial, o que é importante, né? O que é fundamental na vida da igreja. Hoje você não pode pensar, por exemplo, numa atividade, digamos, missionária, catequética, administrativa, se a pessoa não tem a vivência litúrgica, se a pessoa não tem a centralidade, né, da participação da liturgia dominical. Onde é que você vai encontrar força para poder ser um catequista, para poder ser um missionário, para poder... Então, é na liturgia, né? Não é à toa que o próprio Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, diz, né, que a liturgia é o cume, é o ponto alto, né, da vida da igreja, e ao mesmo tempo a fonte, para poder dizer que é o fundamental, né, para nós, né? É onde a gente vai buscar a força para poder ir adiante.
Trazer a liturgia sempre para a vida é algo essencial. Hoje nós vamos vendo nas redes sociais, Paulo, muitos excessos. Criatividades selvagens. Verdade, tantas coisas assim. Essas pessoas assim, para até ajudar, né? Qual a importância também das paróquias, dos leigos, dos padres, cada vez mais estudarem a teologia da igreja, os documentos da igreja. Qual a importância disso de maneira concreta, assim, para a vida da comunidade, para cada fiel que participa também? Então, a renovação litúrgica, especialmente a partir do movimento litúrgico, insiste muito na questão da formação. E a formação ela precisa ser permanente. A formação para que esse conhecimento ele não fique só na teoria, mas que seja um conhecimento que se coloca na prática. Então, e a formação não só no período de seminário, né, que é importante, que é fundamental, mas a formação que vai também passando aí depois que você é padre, até mesmo quando você é bispo, não é? A formação ela não para. É verdade. Você estando vivo, você precisa estar sempre se atualizando, conhecendo, buscando para poder ir adiante. Então, o concílio ele fala muito sobre isso, a necessidade da formação permanente, da formação litúrgica, o conhecimento dos documentos, o conhecimento do magistério da igreja. Por quê? Porque, para não ficar no achismo, eu penso isso, eu acho aquilo, então você também tem a segurança para poder apresentar aquilo que é, digamos assim, a mente, né, da igreja, aquilo que é o pensamento da igreja. O que é que a igreja pensa sobre isso? Então, não tem como a gente não buscar nas fontes. E as fontes, quando a gente fala de liturgia, por exemplo, são os livros litúrgicos, são os documentos do magistério, então o Concílio Vaticano II, as encíclicas, as cartas dos papas, né? Por exemplo, a última que o Papa Francisco escreveu, Desiderio Desiderável, ele insiste na questão da formação. A formação litúrgica, a formação não só para os padres, né? Não só para os ministros ordenados, mas também a formação para os fiéis leigos. Né? Às vezes a gente esquece um pouquinho também disso, né? A formação também para. Então, a necessidade de oferecer esses momentos de formação para que todos nós possamos ter essa consciência da importância da centralidade, por exemplo, da fé e, claro, da liturgia, né? Quando o senhor fala liturgia é vida, isso ficou gravado no meu coração. A igreja nos dá tudo e nos dá a liturgia. Quem somos nós para inventar, né, coisas das nossas cabeças? Então, na própria vida litúrgica da igreja existe a possibilidade de criatividade. Sim. Né? Se você, por exemplo, conhece os livros litúrgicos, lá você tem aquilo que o ministro que está presidindo a celebração tem possibilidade de adaptar. E no próprio rito dos sacramentos, nos próprios livros litúrgicos, lá você tem com esta ou com palavras semelhantes. Uhum. Então, quer dizer, há a possibilidade, né, de criatividade, não é que não exista, há a possibilidade Sim. de adaptação, há a possibilidade de enculturação. Mas é preciso conhecer o que é que pode ser adaptado, o que é que pode ser enculturado. E tudo com sobriedade, né, Dom? A liturgia, ela é sempre o mistério de Cristo que é celebrado, né? E o mistério de Cristo é celebrado, claro, na vida da comunidade, na vida das pessoas. Então, a necessidade da gente conhecer o que a igreja orienta, quais são as possibilidades, mas também o que dentro das possibilidades pode ser apresentado como elemento, digamos, de criatividade. Não é a criatividade, como você disse, selvagem, né? Não é criar do nada. Por exemplo, Santo Agostinho, já lá no século IV, ele dizia que às vezes, ele falava até dos bispos, né? Que às vezes criavam do nada e criando do nada estavam dizendo heresias. Então, criar não quer dizer partir do nada, existe uma base, existe um fundamento, né? Existe um ensinamento que é da igreja, existe uma compreensão que é da igreja. Então, a partir daquilo, a gente pode também adaptar e criar dentro das possibilidades que são dadas pela igreja, né? Tem um ponto que nos chama a atenção também, na vida do senhor, com certeza queria ter uma curiosidade. Acho que o pessoal de casa também. Como foi o contexto? Como é que o senhor estava no momento em que o senhor foi chamado a ser bispo? O senhor recebeu a ligação? Alguém deu esse recado? Porque é uma coisa que mexe um pouquinho.
E, na verdade, eu recebi o telefonema da Anunciatura no dia 13 de outubro. 13 de outubro. Eu estava na paróquia, a casa paroquial fica pertinho da matriz, né? Hoje, matriz de Nossa Senhora da Conceição em São José, que foi a primeira catedral de Montes Claros. Cheguei em casa, era mais ou menos o horário do almoço, aí uma ligação, olha, alguém está precisando falar com o senhor e o senhor atendeu o telefone. Então, Não falaram quem era. não. Então, aí atendi o telefone e era um telefonema da Anunciatura. Na época, o núncio, ele havia sido transferido, Dom Giovanni Daniello tinha sido transferido para a Rússia. Então, existia lá a Anunciatura, o Monsenhor estava respondendo pela Anunciatura. Então, foi com ele que eu conversei. Era mais ou menos ali, por volta do horário do almoço. Então, ele comunicou, né, faz o comunicado, e dizendo como que o Papa havia escolhido para poder ser bispo, né? Essas informações que são dadas. E que eu tinha ali mais ou menos 24 horas para poder, para poder dar a resposta. Então, eu falei, tá, tudo bem, né? Então depois daquele momento foi assim, um tempo de muita angústia, de muito pensamento, de muita oração também, né? Mas certamente não foi fácil, porque muita coisa passa na cabeça da gente, né? A partir daquele momento, né? Então, amanhã, nesse mesmo horário, eu volto a ligar para o senhor para poder receber a resposta. Meu Deus. Então, foi um tempo, e não podia falar com ninguém, né? Silêncio. Então, não dormi bem à noite, né? Passei o tempo todo assim, muito angustiado, no sentido, né, de que era uma decisão muito importante que precisava ser tomada na vida, né? Então, passa muita coisa na cabeça da gente naquela hora. E no outro dia eu me lembro que chegou na hora e o telefone não tocou para poder eu dar resposta, né? Então eu fiquei pensando, isso era um trote. Porque às vezes tem colegas que brincam, né? Aqui é da Anunciatura e tal, né? Tinha essas conversas assim entre pares, como existem conversas também de seminaristas. É verdade. Né? Pronto, era um trote, eu caí no trote, aí, né? Aí passou um tempinho mais adiante, aí voltou a ligar, e então foi que eu dei a resposta positiva, né, ao convite de ser do Papa, de ser bispo auxiliar aqui em Salvador, né? Que bênção, e um desafio muito grande, tá vendo? Ele falou que no início, quando é jovem, não temos muitos problemas de responder. Aí quando vai passando o tempo... 50, é interessante, mas o senhor retornou para uma terra onde que o senhor já conhecia. Na verdade, assim, eu nunca pensei, não tinha pensamento nem vontade, assim, não pensava em voltar para a Bahia, né? Porque eu já estava lá há muito tempo e, claro, estava bem, não tinha motivo, era pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição de São José, professor no seminário, desde que eu voltei de Roma, em 96, era professor também na Universidade Estadual de Montes Claros, como concursado. Então, assim, não tinha motivo para poder voltar. Claro, se houvesse uma necessidade, eu poderia voltar para a Bahia, né? Mas não tinha, assim, no meu pensamento, não tinha, nunca pensei, nunca desejei, assim, eu quero voltar para a Bahia. Não, estava bem lá, feliz, realizado como padre lá em Montes Claros. Então, não tinha. Então, para mim, de fato, foi um desafio, assim, né? Nesse sentido, né, de deixar tudo e começar praticamente do nada, né, do zero aqui, né? Mesmo tendo família aqui em Salvador, mesmo estando na Bahia, mesmo voltando, né, para onde eu comecei também a minha carreira, assim, minha caminhada vocacional, mas não deixa de ser também desafiador e exigente, né, porque você deixar tudo, né? Tive que pedir exoneração da universidade, deixei os meus amigos todos lá, né? Claro toda que eu tenho amigos também aqui. Mas toda a estabilidade que o senhor já tinha de vida. É uma missão. De igreja também. De igreja. É tudo lá, tudo construído lá. Mas assim, a missão é essa, né? Deus chama, a gente também tem que... o meu lema episcopal justamente é esse: ide também vós para a minha vinha. Então, se naquele momento ele me chamou, como ele chamou assim, em vários momentos, né? Lá para a missão, eu entendi, ele está me chamando nesse momento e eu preciso também responder colocar minha positivamente. Roupa de festa eu vou. Estamos aqui, para você que chegou agora na nossa querida Rádio Excelsior, estamos com Dom Dorival Barreto, bispo auxiliar da nossa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Dom, a vida do senhor, o ministério do senhor, nesse pouco não, já tem um tempinho já conosco. 4 anos. 4 anos, né? Mas, assim, toca muito nós seminaristas, todas as vezes, assim, principalmente quando acompanhamos o senhor em uma paróquia ou outra, o zelo do senhor, a dedicação o do cuidado. senhor, o cuidado que o senhor tem, motiva muito também para que a gente possa continuar dando o nosso sim e ter também o desejo dentro do nosso coração cada vez mais certo de que é para isso que o Senhor nos chama e assim como o Senhor também dedicar a nossa vida ao sacerdócio. Mas o Senhor chegou aqui em Salvador, bispo, agora já carregavam a base como padre, mas tem um desafio, é diferente ser bispo, acredito. É uma outra missão, assim, muito mais exigente. E aí, como foi para o senhor esse novo desafio aqui nas nossas terras? É uma mudança, podemos dizer assim, radical. Né? É porque de padre, claro que você tem preocupações, você tem responsabilidades, você tem trabalhos, missão. Ser bispo, né, bispo auxiliar, no meu caso, né, ajudando o nosso arcebispo, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, aqui em Salvador, claro que a necessidade de você ter uma compreensão muito maior das situações, das realidades, né? É claro, lá você tem uma paróquia, que você tem que ajudar numa arquidiocese, como Salvador, tão populosa, importante, com uma história, né, que existe. Então, os desafios são grandes e são, digamos assim, diferentes dos desafios que eu tinha como padre, mesmo ajudando, às vezes, na administração, uma missão ou outra, né? Aqui você tem essa compreensão muito maior da igreja, né? Então os problemas são maiores, as dificuldades também, e a necessidade, claro, de resolvê-los, de ajudar a resolver. Então, às vezes a gente sente aquela, mas será que estou ajudando? Será que está dando certo? Será que é isso mesmo, né? Não deixa de passar, às vezes, também assim, na cabeça, no coração, né? Esse tipo de pensamento, né? Porque a responsabilidade é grande, né? É verdade. Não é pouca coisa, não. Você tem o clero, você tem também os leigos, você tem as pastorais, os movimentos, a parte administrativa, que às vezes também consome muito tempo, né? Porque também existem muitos problemas. Mas eu digo assim, eu não me arrependo em nenhum momento de ter dito sim desde o começo, né? Como seminarista, depois como padre e agora também como bispo. Claro, cada etapa tem a sua especificidade, aquilo que é próprio, né, daquele momento da vida. Hoje tem o que é próprio da vida de bispo auxiliar, as dificuldades, os problemas, as alegrias também, porque não é só também dificuldade, sim, né? Sim. Então, acho que procurar, nesse momento que eu estou vivendo aqui em Salvador, como bispo auxiliar, oferecer o máximo que eu posso, né? Dos dons, das capacidades, dos talentos que Deus me deu. Nem sempre a gente consegue, mas a tentativa é sempre essa, né? De ajudar, de auxiliar, de fazer com que aqueles dons que foram recebidos sejam partilhados. É um sim feliz. Existe dificuldade, não vou dizer que não, né? Não é que não existe problema. Mas existe. a felicidade é maior. Às vezes você cansa, tem dias que você está mais cansado, tem dias que você está mais triste, está mais abatido, né? Mas tem que ir adiante, né? Não me arrependo em momento nenhum de ter dito sim, não, né? Se tivesse que voltar, eu diria sim, de novo. Né? Graças a Deus, que bom. Dom, os nossos convidados, quando vêm aqui, eles sempre nos contam um fato que marca a vida deles. Acredito que o senhor, com essa verdadeira peregrinação ao redor do país, ao redor do mundo, o senhor tem um fato que o senhor carrega, que marcou a essência do Senhor, talvez, está imprimido lá dentro, o senhor não esquece, carrega, talvez uma motivação pessoal até, um fato ou como seminarista, ou como antes de ser seminarista, como padre, como já bispo, um fato que marcou o Senhor. Não precisa dizer nomes. Não, Então, assim, talvez não um fato só, mas assim, uma constância na minha vida é a presença de pessoas que me ajudaram. Então, eu sou muito grato
nesse sentido, assim, a pessoas que me ajudaram. Então, eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha caminhada, padres, bispos, leigos e leigas, famílias. Então, acho que o fato, talvez, podemos dizer assim, constante na minha caminhada de fé é poder perceber como Deus é bom e como eu pude contar com pessoas que me ajudaram a ir adiante, né? Nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres, nos momentos de felicidade. Então, acho que o fato assim que pode ser identificado é essa constância na minha vida, né, na minha caminhada vocacional e até hoje de pessoas que me ajudaram. Então, por isso, sempre agradecido a Deus, né, porque Ele não me abandonou nunca, né, nos momentos mais difíceis. Então, eu tive sempre a presença de pessoas, né, de leigos, de leigas, de padres, de bispos, que me socorreram, me ajudaram para que eu pudesse estar aqui. Então, se eu estou aqui hoje, claro, é misericórdia de Deus, mas é porque Deus colocou também na minha vida pessoas que puderam me ajudar e contribuir para que eu seja o que eu sou hoje, né? Uhum. É a presença de Deus através das pessoas. É bonito esse coração Claro grato. que existem fatos, né? Mas são fatos, né? Assim, por exemplo, eu sou muito agradecido à minha catequista, sou muito agradecido aos capuchinhos, sou muito agradecido ao bispo que me acolheu em Montes Claros, que me ordenou, sou muito agradecido ao bispo que depois continuou também comigo lá, depois de ordenado padre. Sou muito agradecido a muitos padres de Montes Claros, a muitas pessoas, muitos casais. Sou muito agradecido também à minha família, né? Quer dizer, fatos, né? Tem momentos assim que eu posso identificar, mas uma constante na minha vida é isso, né? De poder ter pessoas que me ajudaram muito a poder ir adiante, né? E perceber como Deus é bom. É fabuloso o amor de Deus através das pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Eu acredito, como o senhor falou, na vida do senhor tiveram muitas pessoas, as nossas também, né? Sim, que guiam. São como anjos, né? Verdade. Se a gente para fazer uma anamnese, a gente percebe quantas pessoas boas Deus colocou na nossa vida, pessoas que nos ajudaram para que a gente pudesse chegar, né, onde a gente chegou, onde a gente está aqui, e que nos ajuda também a viver, a experimentar e a exercer aquilo que Deus nos pede todos os dias. Isso é muito bom. Não sei se já aconteceu com você. Quando você menos espera, recebe uma mensagem no WhatsApp assim: como é que você está? Rezei por você. Se precisar, estou aqui. Verdade. Como isso aquece o coração. Dizer, eu não estou sozinho, tem alguém que reza por mim. Acredito que seja isso que o senhor está dizendo, essa constância. É ser grato mesmo. Então, a todos que já mandaram mensagem para este celular aqui, em especial para mim, o meu muito obrigado. Saibam que tem as minhas orações. Que bom. Dom, mas bispo também visita Papa. Ave Maria. E o senhor teve essa experiência. Eu queria que o senhor contasse um pouco para nós como foi essa experiência. Então, a minha primeira experiência de visita ao Papa foi com João Paulo II, né? São João Paulo II. Eu era padre em Montes Claros e vinha à Europa com outro padre para turismo, para visitar a França, depois também a Itália. E nós conseguimos uma audiência, aquela na Praça de São Pedro. Conseguimos, assim, bem pertinho do Papa João Paulo II na época, né? Uma emoção grande, né? Só que antes também, né, agora eu me lembrei que eu era seminarista em 80, foi a primeira vez que o Papa João Paulo II veio e eu estava aqui em Salvador. E participei da missa. Então vi de longe, né? O Papa ali, acho que era no CAB, né? Acho que foi ali. Acho que foi essa missa. Se não me engano, né? Em 80. Então eu tive a oportunidade de vê-lo, mas claro, de longe. Muita chuva naquela época, naquele dia. Mas lá em Roma, sim, foi a primeira vez que eu consegui se ver de pertinho. Depois, morando em Roma, eu tive a oportunidade de me encontrar, de visitar com o Papa João Paulo II várias vezes. Por quê? Porque como eu dirigia, então eu tinha uma certa facilidade, né? Quando vinha um bispo a Roma e precisava ir ao Vaticano, eu ia dirigindo. Então eu aproveitava a carona e ia com o bispo e aí entrava também, né? Eu me lembro que eu entrei uma vez com o Dom Lucas, entrei com o Dom Eugênio também, então acho que umas 2, 3 vezes com alguns bispos que foram ter audiência com o Papa, eles me levavam, eu aproveitava também para poder
entrar e participar ali um pouquinho, né, das fotos, pelo menos, né? Depois também, quando no Colégio Pio Brasileiro teve uma comemoração, se não me engano, 60 anos do Pio Brasileiro, houve uma celebração na capela particular do Papa João Paulo II, então nós fomos, depois teve aquele momento ali de ele cumprimentava cada um e dava um tercinho. Eu me lembro que ele perguntava, né, de onde que era a pessoa, o nome e a pessoa. Ele disse, é Padre Dorival de Montes Claros, Minas Gerais. Oh, Belo Horizonte! Então tive essa oportunidade. E depois agora, como bispo, claro, o Papa Francisco, né? Primeiro é o curso dos bispos novos, que nós participamos lá em Roma, depois na visita ad limina, então aí mais próximo, né, tendo aquela oportunidade de cumprimentá-lo também. Então, é sempre uma experiência muito impactante, assim, né? A primeira vez, então, foi sem palavras, digamos assim, né? Com o Papa São João Paulo II, né? Mas é muito forte, né, você encontrar com o Papa. Você via de longe, na televisão, de ouvir falar. Quando você está ali diante do Papa, você fica meio... Meu Deus. Quase sem palavras, né? Se tocar na mão... É mesmo. É muito forte essa experiência. Conheço algumas pessoas que tiveram isso. Bento XVI, eu não tive a oportunidade, né, de encontrá-lo assim como Papa. Me lembro que quando estudava em Roma, a gente o via passar ali na Praça de São Pedro, como ele era cardeal, prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé. Tinha a oportunidade de vê-lo passando na Praça de São Pedro, mas não assim como Papa. Perfeito. Dom. Nosso papo está chegando ao fim já. Já, Paulo? Mas né? Passou rápido, boa. O tempo passa, né? A gente tem um costume também no nosso podcast, por ser um podcast, um papo com seminarista, é vocacional. Então, a maioria dos nossos ouvintes são os leigos e leigas que buscam responder a um chamado, uma vocação. Queria pedir para o senhor que deixasse uma mensagem para esses nossos irmãos e irmãs que nos escutam. Ainda mais nesse ano que estamos no Jubileu da Esperança. Então, todas as vezes que eu vou ao seminário, especialmente aqui em Salvador, eu falo da minha alegria de estar no seminário, né? De poder agradecer a Deus, porque um dia eu passei pelo seminário. Então, o seminário como um lugar, como espaço de formação, de convivência, de experiência do amor, da bondade de Deus. Então, se você é jovem que está hoje pensando, tá, nesse caminho de discernimento vocacional, não hesite em dizer sim a Deus, em responder ao chamado de Deus. E claro, Deus vai aos poucos, né, ajudando, preparando, formando, fortalecendo, animando, encorajando aqueles que se decidem. Então, não tenha medo, muito pelo contrário, responda sim, diga sim, faça a experiência, você vai perceber como que é bom servir a Deus como sacerdote, como religioso, como religiosa, né? Então, acho que a mensagem é esta, né? Responda, diga sim, faça parte também desse grande movimento, nós podemos dizer assim, daqueles que respondem sim e que querem anunciar o amor de Deus, com a própria vida, com as dificuldades, com as fragilidades, mas contando sempre com a graça de Deus para poder ir adiante. Então, coragem, aproveite essa oportunidade que Deus está dando de chamamento, de vocação, para poder colocar a sua vida também a serviço de Deus e a serviço dos irmãos. Dom, muito obrigado pela presença do Senhor, por participar deste papo, nesta tarde de sábado maravilhosa. Então, nossos ouvintes, acredito que na Rádio Excelsior aí estão muito satisfeitos pela nossa conversa. Para você também que nos assiste através do nosso YouTube. Muito obrigado, Dom. Eu que agradeço a oportunidade, claro, de estar aqui com vocês, né, Pablo e Paulo, mas também, através de vocês, poder chegar aos corações de tantos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Excelsior de Comunicação, né? Então, que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, também abençoe vocês, abençoe todos os seminaristas, né? Os daqui, os de longe, né? Para que permaneçam firmes, né? Perseverantes, dificuldades
nós vamos sempre encontrar, né? Em qualquer canto, em qualquer lugar. Mas não são as dificuldades que vão nos afastar, nos separar do amor de Deus. Então, deixando a graça acontecer e atuar na vida da gente e sempre adiante, colocando a vida a serviço. Então, muito obrigado pela oportunidade de partilhar também um pouquinho. Claro que o tempo é curto, né? A gente poderia passar mais tempo aqui, mas esse tempo que Deus nos concede, né? Depois, quem sabe, a parte 2... Já é uma deixa, já vai ter. Gostei. Vamos ter sim, parte 2. Comenta aí bastante se você quer parte 2 aí. Obrigado, Dom. Para você que nos acompanhou até agora, este foi mais um Papo com Seminarista. Queremos agradecer a toda a equipe do estúdio Ivo Ferraz aqui, nosso irmão Lucas, o Clique Estúdio Podcast. Para você também que queira gravar seu podcast, entre em contato com a nossa equipe aqui, porque a equipe está maravilhosa, o cenário está perfeito. Venha fazer parte dessa família. Mestre do Merchan. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima tarde.